do relacionamento que começa pela amizade. A mulher certa para você é aquela que tem hora que você até esquece que ela é mulher. Você pensa que ela é um amigo teu. Sabe aquele teu melhor amigo que você fala, tu é meu camarada, eu te amo. Aquele teu melhor amigo que você dá um beijo no rosto assim. Imagina se ele tivesse órgão genital feminino e fosse uma mulher bonita, de uma hora para outra. Assim será o teu relacionamento. Você vai ter prazer de estar com a tua mulher sem nem tocar um dedo nela. Você vai ter prazer. Agora imagine quando entrar sexo nessa equação. Quem pode dizer? Quantos que ainda não são casados pode dizer amém ou recebo? Vai que o anjo do casamento passa, né, queridos? Então, vamos deixar já preparado o ambiente. Amém? Entendeu? Então, voltando ao que eu estava falando, cadê a mesa de som? Quem é o irmão da mesa de som? Yes! Eu vou soltar uma música assim, vai bem baixinho só pra gente ver, tá? Eu vou soltar baixinho daqui, bem baixinho daqui, pra poder não dar susto no povo. Solta baixinho daí também. Porque a gente não teve tempo na correria, eu cheguei fui direto pro hotel. Então, como eu estava te falando sobre vontades, é uma das áreas mais difíceis de se falar, porque pouca gente venceu nessa área, mas eu profetizo que muita gente vai vencer nessa área. Muitas pessoas falam, mas não vivem. Você já ouviu alguma história triste de uma pessoa que falava em nome de Deus e depois você ficou sabendo que aquela pessoa não vivia o que falava? Você já ouviu falar disso ou não? Por que isso acontece? Olha para quem está do teu lado e fala, por que isso acontece? Olha para outra pessoa do outro lado e fala assim, por que isso acontece? Agora você responde, por causa das vontades. Fala assim, teu irmão, vontades não trabalhadas no altar de Deus, na presença de Deus, vão ficando muito fortes. Tão fortes que podem se tornar descontroladas e até mesmo dominar. Quando você entende o que é ser crente, é ser santo. E a santidade é a coisa mais importante, porque a santidade é o que faz você fazer a vontade de Deus. Quando você é santo, como é que você sabe? Você tem o caráter de Cristo. Jesus é santo, 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 santo. Então quando você é parecido com Jesus, você fica santo. Você começa a viver em santidade. Você começa a ter nojo do pecado. Você começa a querer ter vontade pelas coisas de Deus. Fica parecido com Jesus, quem entendeu? Bem, essa é a característica principal do caráter de Cristo em nós. Santidade. Santidade. Santidade é você não ter mais vontade de fazer certas coisas. Muitas vezes você não faz certas coisas, mas ainda tem vontade. Você entendeu isso? Por exemplo, tem coisas que Eclesiastes 3 fala que vai ter tempo para você viver. Vamos dar um exemplo, relacionamento a dois. Vai ter tempo, há tempo para todas as coisas. Tempo quer dizer, tem hora. Quem é que está em tempo de beijar muito na boca? Quem é casado, levanta o braço. Olha aí, Ramaias. Eu não quero nem saber. Você que é casado, você tem que entender uma coisa muito séria sobre o casamento. O casamento precisa de uma regra. E essa regra, se você aprender o seu casamento, ninguém segura você e se uma mulher, seu marido, ninguém segura. Vai ser um charamaio tremendo do espírito desse casamento. Presta atenção para você entender. Você vai um dia da semana, entre em comunhão ali com o seu cônjuge e converse sobre um dia da semana. Um dia da semana que vocês dois vão tirar para ter comunhão. Nesse dia vocês saem de casa, nem que seja ir na pracinha, sentar no banco da pracinha. Para fazer o quê? Pergunta, fazer o quê? Beijar na boca de língua. Os casados precisam aprender isso. Casamento você tem que beijar na boca. E não é em casa. Você tem que sair para beijar na boca de língua. Os casados estão em tempo de quê? De agarrar. Tempo de beijar. Tempo de fazer. Agora, eu que não sou casada, não tenho relacionamento nenhum hoje, não tenho amigo na minha vida, não tem nada. Só o sangue de Jesus e os anjos que estão aí fazendo uma ronda aí o tempo inteiro. Ok.
mas não tenho relacionamento com um amigo. Eu estou em tempo de quê? Estou em tempo de apartar. Quem entendeu? Amém. Tempo de... Da glória a Deus. Eu gosto de ser assim. Eu gosto realmente de ser assim. Porque eu estou sendo fiel a alguém que já existe e que está me procurando. Ele vai gostar muito disso. Vai ser muito legal. Nós vamos rir muito. E fazer outras coisas também que eu vou pular essa parte. Então, hoje, preste muita atenção nisso. Há coisas que você não está simplesmente no tempo de fazer, no tempo de ter vontade. Então você precisa pedir ao Espírito Santo que adormeça suas vontades em certas áreas, porque você somente não está no tempo de viver certas coisas. Porém, existem coisas que são mundanas, que tem o dedo do diabo e que você tem que abandonar para sempre. Simplesmente para sempre. Por quê, pastora? Porque tem coisa que vai gerar em você vontades. Pergunta, vontade de quê? Vontade de abandonar a eternidade, de começar a curtir isso aqui. E se você começar a perder a visão de eternidade, você começa a amar o mundo. Eu não estou falando de amar as pessoas do mundo, os perdidos, não é disso que eu estou falando, de amar o sistema, amar as coisas corrompidas desse mundo. Então, quando nós começamos a ser bombardeados nas nossas vontades, vamos imaginar uma linha do tempo. Lá é o passado, lá é o futuro. E aqui está o dia a dia, estamos caminhando em direção ao futuro. A nossa meta é o Senhor, queremos ser parecidos com Jesus, queremos ver o Senhor. Nossa meta no nosso futuro é ir até o fim da nossa vida no Senhor. Pergunte por quê? Quanto tempo de vida você tem? Pense, não responda, pense. Quanto tempo de vida você tem? Pense agora comigo, pense. Quanto tempo de vida uma pessoa que vive muito tem? Vamos imaginar uma pessoa que viveu até os 95 anos. Quando você chega para uma pessoa idosa e você pergunta quantos anos você tem, se a pessoa disser para você, eu tenho 95 anos, quem concorda comigo que é impressionante? Nós vamos fazer, 95 é muito tempo, mas vamos parar para pensar e sermos realistas sobre isso. O que são 90 anos, 100 anos de idade, perto de 1000 anos? Nada. O que são 100 anos, perto de 10.000 anos, 50.000 anos, 100.000 anos, 1 milhão de anos, 10 milhões de anos, 50 milhões de anos, 1 bilhão de anos. Quem concorda comigo que 100 anos não é nada? Passa rápido. Eu estou com 40 e outro dia me toquei que eu não tinha mais 20. Eu não estou brincando, teve uma situação outro dia, aconteceu comigo. Alguém me perguntou, eu estava tão aérea, alguém me perguntou quantos anos você tem. Eu falei 24. É sério? É sério. Eu comecei a rir sozinha. Eu tô doida aí. 24, coitada. Jeová, ajuda ela. Parou no tempo. Eu fiz 40. Foi ontem que eu tinha 20. Foi ontem. Voa o tempo. Eu quero que você reflita comigo rapidamente, porque isso que eu vou falar agora é extremamente importante nessa área. Observe o seu dia a dia. Como nós somos bombardeados. E de que forma nós somos bombardeados? Através da entrada da nossa alma. A entrada da nossa alma. Vou te falar agora qual é a entrada da nossa alma. É na alma que ficam as nossas vontades. E a nossa alma, ela é bombardeada. Qual é a entrada da nossa alma, queridos? Preste muita atenção. Os nossos 5 sentidos são as entradas da nossa alma. Através dos 5 sentidos somos bombardeados nas vontades. Tudo que vemos, ouvimos, tocamos, sentimos, gera em nós pensamentos. Pensamentos geram em nós vontades, e vontades, se não forem trabalhadas, geram em nós atitudes. Então vamos imaginar a gente vivendo no dia a dia. Vamos imaginar a minha vida. Lá em outubro de 97 foi quando eu me converti. Eu fui a primeira da minha família a se converter. De toda a minha família. Pergunte por quê? Porque quando Deus quer salvar uma família, começa a ser pelo pior da casa. Quem aqui também foi o primeiro, levanta o braço para eu ver. Porque também tem muita gente comigo. Aleluia. Eu não estou sozinha, né? Tu sabe quem tu era também, tá? Então, vocês sabem que eu
tive uma oportunidade hoje de encontrar minha mãe no aeroporto. Minha mãezinha estava fazendo check-in do balcão ao lado do meu. A minha filha falou: ah, olha lá, vovó, olha lá. Aí eu falei: ah, não acredito. Oi, mãe, você está indo para onde? Para Goiânia. Como é que é? Que voo? Aí fomos no mesmo voo. Eu fui rindo de lá daqui, vim rindo de lá daqui, porque eu não tenho esse tempo nunca de comunhão com a minha mãe. Jesus preparou 3 horas para ficar de comunhão com a minha mãe, mas trocamos foi assunto. E aí a gente estava conversando um determinado assunto e eu me lembrei, né? Eu falei para ela: mãe, vou te contar um negócio, eu não vou lhe enganar não. Jesus, quando ele olhou para mim, ele pensou: se eu der jeito nessa aí, dou em qualquer um. Você pode imaginar quem eu era? Não, você não pode, porque não dá para contar. Eu acho que assusta as pessoas. Você já viu aquelas mulheres? Eu sei que você já viu alguma vez na vida, né? Eu sei que talvez você não veja mais hoje, mas você já viu. Aquelas mulheres de escola de samba, chamadas passistas, que saem sambando e o cara com um pandeiro embaixo do bumbum dela, assim. Eu era isso. Não dá pra acreditar, né? Eu era passista. Sambava muito. Hoje em dia sambo sem quadril e ensino as mulheres do grupo das princesas a sambar sem quadril. Sem levar o mão a tropeçar. Não vou fazer isso aqui porque vai escandalizar alguém. Mas eu sei sambar sem quadril hoje. E sambava muito. Era uma mulher endemoniada até o último fio do cabelo. Apertada até o último, com as minhas vontades completamente corrompidas. Não era livre. Pergunte por quê? Porque ser livre não é fazer o que quer. Ser livre vai muito além disso. Ser livre, ao contrário de ser prisioneiro. Prisão é quando nós sabemos que algo nos faz mal e mesmo assim não conseguimos largar. Prisão é quando você sabe que uma coisa está te destruindo e mesmo assim você não consegue largar. Preste muita atenção nisso. Ser livre não é fazer o que quer. Ser livre é conseguir aqui dentro, ó, não querer mais o que te faz mal. Ser livre é aqui dentro você olhar para aquilo que antes te dominava e dizer: não quero. Não quero. Não quero. E dançar em cima. Não quero. Não quero. Não quero. Não quero. E aqui dentro isso é verdade. Aqui dentro, ó, melhor coisa do mundo é ser livre. Você quer ver um exemplo de uma pessoa que não é livre? Na área de relacionamento é fácil dar exemplo, todo mundo entende rápido, ó. Você chega pro irmão, fala: meu irmão, essa mulher não vale nada. Tô falando de um cara que tá namorando, né? Tá lá saindo com a menina. Irmão, essa mulher não quer nada com Deus. Aí ele: eu sei. Meu irmão, essa mulher é cachorrete. O que é cachorrete? A mistura de cachorro com piriguete. Entendeu? É porque lá no Rio, cachorro é um termo usado até como elogio, é baixo nível. Aqui a cultura daqui, eu não sei se é outra. Mas aqui, no Brasil, isso é divulgado. Tem mulher que se orgulha de ser chamada de cachorro. Pode isso? Cachorro come migalha no chão, gente. Tem muita mulher assim, comendo migalhas emocionais. Entendeu? E homem também, dando uma de cachorrão. Aí você chega pra ele e diz: larga essa menina não vale nada, não quer nada com Jesus, essa menina é cachorrete, essa menina vai botar, vai deixar você igual um alce de tanto chifre, sai fora dessa menina. Você não sabe que essa menina não é pra você. Aí ele: eu sei. Então por que você não larga ela? Aí o menino: eu não consigo, tô apaixonado pela amarradão. Não é livre, porque ele quer o pior pra ele. Ser livre é o contrário de ser prisioneiro. Ser prisioneiro é quando você quer o pior para você. Às vezes nós queremos o pior. Um exemplo fácil de se entender é a pessoa que fuma cigarro. Eu creio que aqui ninguém fuma cigarro, é claro, hein? Mas existem pessoas que fumam cigarro. A pessoa pega, tira a carteira, tira o dinheiro. Olha quantas atitudes a pessoa fez. Pega o maço, abre. Olha quantas atitudes. Abre o maço, tira o cigarro, acende, inala aquela fumaça. São muitas atitudes de esforço para se autodestruir. A pessoa paga para se matar.
Já é provado, mais do que provado na medicina, na ciência, que o cigarro mata. E aí? Ser livre não é fazer o que quer. Às vezes queremos o pior. Quando você chega numa churrascaria, tá lá o buffet de salada. Fala a verdade. Fala a verdade. Na hora que você vai fazer seu prato, você vai ver se você é livre. O Espírito Santo me ensinou a comer assim. Toda vez que eu chego no buffet, ele fala pra mim, né? Porque ele me ensinou isso. Coloque 2 porções de obediência e uma de vontade. Então, por exemplo, salada verde. Obediência ou vontade? Obediência. Um franguinho grelhado sem gordura. Obediência ou vontade? Obediência. Um empadão de 4 queijos. Um frango desfiado com gorgonzola, provolone. É o que? Vontade. Aí, é um desafio ou não é? Você obedecer nessa área. Quem concorda? Às vezes, nós pensamos que somos livres. Mas numa determinada área você ainda não é livre. Você ainda tem vontade. Por exemplo, aqui eu tenho certeza que não tem ninguém que assiste certos programas de televisão que começa com a letra. Eu acredito que aqui ninguém vê. Entendeu? Né? Eu acredito. Programas endemoniados. Tipo assim, uns reality show endemoniados. Eu acredito que ninguém aqui assiste. Amém, né? Aleluia. Também novela, né? A gente crê que crente não assiste, né? Mas tem pessoas que ainda têm vontade. Entendeu? Por exemplo, chegou para aquela irmã e disse: amada, larga esse cara já te botou 10 par de chifre na cabeça, esse cara não quer nada com Deus, esse cara é problema. Eu sei. Então por que você não larga ele? Eu não consigo. Ser livre não é fazer o que quer. Quem está entendendo, por favor? Então vamos lá. Eu não era livre. Imagine que aqui seja outubro de 97 na linha do tempo. 98, 99, 2000, hoje nós estamos em finalzinho de março de 2013. Então imagine que ali seja outubro de 97, na linha do tempo. Lá é o passado, aqui é o presente, lá é o futuro. Como é que aquela mulher foi transformada na mulher que é hoje? Foi assim, não foi assim de mágica. Não. Houve um processo, fala processo. Pergunta processo de quê? De santificação. E como é esse processo? Vim falar sobre isso nesses 2 dias. Amém? Quando eu comecei, instantaneamente, quando eu nasci de novo, tudo se fez novo. Nova criatura me tornei no meu espírito humano. Mas a minha alma e o meu corpo físico precisavam do processo diário. Não é instantâneo. E é por isso que muitas pessoas são crentes há mais de 30 anos e não rompem, porque não trabalha nem a alma, nem o corpo físico. De lá para cá, o Senhor foi me ensinando, e o tipo de crente que Ele me ensinou que eu tinha que ser, é um crente que, se Deus disser, larga na hora. Amanhã eu tô com tanta vontade. Fofitia, pega a tua vontade, prega na cruz. Olha, eu me lembro uma vez, é porque eu sou solteira, né? Falar sobre relacionamento é fácil para mim, porque eu tenho uma estrada. E aí, uma vez o diabo me mandou um homem para me seduzir. Como é que você sabe que foi o diabo que mandou e não era Deus? Ah, meu Deus, se eu começar a te falar o perfilzinho da pessoa, aquela alminha. O diabo não manda mocreio não, meu irmão, e nem mocreiete não. Ele manda é monumento. Só monumento. Me mandou um Thor de 1,95 m. Uma coisa, um filé mignon. Tem homem que pensa que mulher não pensa essas coisas, pensa que mulher tem um ser angelical. Coitadinho. Ajuda, Jesus. O diabo me mandou um que não era brincadeira. Como eu consegui deixar de ser aquela mulher para ser essa mulher que eu sou hoje? Muitas vezes Satanás me passou as mesmas bandejas. O diabo não muda, quem mudou fui eu.
O diabo é o problema dele, que ele não muda. Ele é o capeta mesmo, continuar sendo capeta. Mas eu mudei. E como que eu mudei? Eu comecei a dizer não para o diabo. Eu comecei a obedecer a Deus. E muitas vezes obedecer não foi fácil, porque a minha vontade era completamente dominada por aquilo. E para eu conseguir dizer não, eu tive que morrer. A sensação é de morte. É dizer, eu vou morrer se eu ficar sem isso. Mas Senhor, eu te amo mais do que isso. Eu prefiro morrer do que ficar sem você. E aí é nesse processo que Deus começa a te dar vitória. Porque cada vez que você diz não para uma bandeja, Ele te dá imunidade. E você diz um outro não, Ele vem te dando imunidade. Ele vai te dando força no dia a dia. Conforme você diz um não, Ele vai te tornando mais forte contra aquilo que você disse não. E aquilo que antes te dominava, com o passar do tempo você começa a ter nojo. Aí é bom demais você encontrar aquele teu ex, aquela tua ex, aquela pessoa que te dominou no teu passado, que você foi completamente escravo, que você foi completamente obcecado, e você olhar e fazer, não estou te sentindo nada. É muito bom quando você encontra aquela situação que você já viveu no passado, aquilo que era algo tão forte, e você dá um bico na cara do diabo e fala, não estou nem aí, diabo, você nem me mexe nem me abala. É bom demais. Quem entendeu? Para algumas pessoas isso é um sonho ainda, mas vai se tornar realidade, eu creio. Bem? Agora você precisa aprender esse caminho. O caminho que eu peguei foi esse. O diabo não mandou muitas propostas muitas vezes, mas eu aprendi a dizer não. Eu aprendi a obedecer a Deus. Eu aprendi que o diabo mente, que Deus fala a verdade. E que a vontade de Deus ela é boa, perfeita, agradável. O problema é que às vezes a gente acha que só existe a vontade de Deus é do diabo. Não, não, não. Existe a vontade da alma. E a vontade da alma é a pior de todas. Pergunte por quê. A Bíblia fala que o diabo é um inimigo despojado. Pergunte o que é despojado. Despojado é sem armas. Se o diabo não tem armas, o que ele usa para nos atacar? As nossas fraquezas. Através das nossas fraquezas, o diabo vem nos tentar. E a nossa maior fraqueza, eu quero falar sobre ela agora. Existem sempre dois governos que podem vir sobre a vida dos crentes. Dois governos podem vir sobre a vida dos crentes. E eu, até o ano de 2004, eu comecei o ministério em 2003. Até o ano de 2004 eu tinha 1 ano de ministério. Eu não sabia disso que eu vou te falar agora. Eu estava com 1 ano de ministério. E eu estava morrendo espiritualmente. Eu amava Jesus. Eu era crente, eu já vivia em santidade, porém eu estava morrendo espiritualmente. E se Deus não tivesse mandado um homem de Deus chamado pastor Heber Rodrigues na minha igreja do Rio de Janeiro naquela época, para pregar sobre esse tema, eu nunca, queridos, nunca iria romper nessa área. E possivelmente eu teria parado com o meu ministério ou me tornado uma profissional de púlpito. Pergunta o que é isso? Profissional de púlpito é uma pessoa que prega para emocionar a plateia, mas a ministração não produz mudanças reais. Escute para você entender que isso é muito sério. Se a gente quiser buscar emoção, a gente não precisa do culto. Tem filme que emociona, tem teatro que emociona, tem música que emociona, tem até propaganda da televisão que emociona. Eu já chorei em propaganda. Quem confessa? Confessa aí. Já chorei em propaganda. Meu Deus, que propaganda livre! Na verdade, o que nós precisamos não é de emoção. Precisamos de mudanças verdadeiras nas nossas vontades. Então deixa eu explicar um pouquinho para você. Nós somos espírito, imagem e semelhança de quem mesmo? Deus é espírito. Nossa essência principal. Esse pedestal vai representar o nosso espírito humano. É a nossa essência principal. Todos nós somos espírito. Todos nós somos espírito. Essa é a nossa essência. Imagem e semelhança de quem? Nós possuímos uma alma. Esse do meio vai ser a alma. A alma é a mente. A alma é onde fica pensamento, vontade, livre-arbítrio, decisão. A memória é na alma. A alma. A alma é um negócio complicado. A Bíblia costuma chamar a alma de coração. E lá em Jeremias 17:9, Deus fala pela boca do profeta Jeremias o seguinte, ó: enganoso
Jeremias 17:9 fala isso. Enganoso é o coração, enganosa é a alma, mais do que todas as coisas, e ainda por cima, ó, desesperadamente corrupto. Tem outras traduções que falam que é perverso. Quem o conhecerá? Deus está falando o seguinte, ó, não confia na tua alma não, não confia no teu pensamento não, não confia nas tuas vontades não, não confia no teu querer não, porque o teu querer é enganoso, ele se corrompe facilmente. Agora, em compensação, o que a palavra diz sobre a vontade do Senhor? Boa, perfeita, agradável. Romanos 12 diz também que benditos são aqueles que confiam no Senhor, bem-aventurado aquele que confia no Senhor. Então, o que a gente tem aprendido? Eu vou falar um pouco mais sobre vontades. Eu estou passando muito rápido sobre as vontades aqui com vocês, porque não dá tempo de eu entrar muito nisso, estou passando por cima. No nível 2 do Congresso de Edificação, aí eu vou falar sobre vontades, só sobre vontades. Vou abrir de ponta a ponta a Bíblia com vocês, ok? Então agora eu quero falar rapidamente, só para você entender. Aonde fica a morada das nossas vontades? Mais alto. Alto. A alma, em outras palavras, é a nossa mente. Quem entendeu isso? Preste atenção agora. Esse aqui vai ser o corpo físico. Pergunte o que é o corpo físico. O corpo físico é um transporte que utilizamos temporariamente nessa dimensão. Corpo físico, como eu estava te dizendo, quanto tempo de vida nós temos aqui nós não sabemos. Quando uma pessoa vive 80, 90 anos é muito tempo. O diabo vai investir nessas duas partes, preste atenção nisso, poderosamente, a força do poder que ele tem limitado, mas ele tem uma força limitada, não é o poder de Deus que opera no nosso espírito, não, amém? O poder de Deus é sem limite, amém? Mas o diabo vai investir uma força que ele tem, um poderzinho que ele tem, ele vai investir. O problema é que essas duas partes aqui juntas, elas são unidas desde a queda do homem, elas nunca se separaram. E essas duas partes juntas a Bíblia chama de carne. É como uma equipe unida chamada carne. A Bíblia fala que a carne milita contra o espírito. Há uma briga desses dois aqui, dessa equipe, contra essa parte. Pergunte por quê? Porque aqui, quando nós somos vivificados e nascemos de novo, pergunta o que é nascer de novo? É ser vivificado pelo espírito humano. Quando nós somos vivificados, nascemos de novo aqui. Aqui, quando nós nascemos de novo, é aqui também que o Espírito Santo vem morar quando nos batiza. E quando o Espírito Santo vem morar em nosso espírito humano, ele começa a poder exercer o governo sobre as nossas vontades, derramando sobre a nossa alma tudo o que ele deseja sobre nós. Só que a guerra não para enquanto você viver. E está cheio de crítica. Confia nas suas vontades. Qual é o nome desse espírito mesmo? Começa com B. Obrigada. Esse bicho que é crente, ele encosta no crente. A primeira frase dele é: isso aí não tem nada a ver. Escuta com muita atenção. Adão e Eva. Vamos imaginar Adão e Eva antes da queda do homem. Vamos imaginar também duas dimensões. Uma dimensão aqui em cima, representando a eternidade. Ela não tem nem passado, ela não tem futuro. Ela tem eternidade para lá, eternidade para lá. Ela tem eternidade passada, eternidade futura. Quem está entendendo, diga amém. A palavra diz que Deus é Deus de eternidade em eternidade. Quem entendeu isso? Ok. Aqui, imagina a dimensão da eternidade. Agora, aqui embaixo, paralela a ela, imagine uma linha que tem começo e fim. Será a dimensão da matéria e do tempo onde nós estamos. Para estarmos dentro dessa dimensão, precisamos de um transporte. Qual é o nome do transporte? Corpo. Esse transporte chamado corpo, esse transporte chamado corpo, ele está numa dimensão que existe corrupção da matéria. Então o nosso transporte vai acabando, vai deteriorando até acabar. Por isso nós temos um tempo de vida aqui, porque a dimensão está destruída. Nunca imaginamos, por exemplo, que o nosso corpo era como se fosse um carro. Quando alguém morresse, talvez a gente pudesse dizer: menino, você não imagina que o corpo de fulano estragou? Fulano foi embora, não volta mais. Que acabou o transporte dele. Quem entendeu isso? Vamos imaginar isso aqui, ó. Quando Deus criou tudo, não era assim.
A nossa dimensão material não era separada da eternidade. Imagine agora a nossa dimensão, tem começo e fim, subindo, conectando com a eternidade. Eu quero que você imagine, aqui no início aqui do altar, da plataforma aqui, como se fosse o início do tempo, da matéria, sem tempo. Deus já existia, a eternidade já existia, e Deus resolveu criar as coisas visíveis, materiais, a imagem das invisíveis. E aí tudo era perfeito. Adão e Eva não morriam. A nossa dimensão material não tinha tempo cronológico. A nossa dimensão material estava na eternidade. Então Adão e Eva não envelheciam, não morriam. Se você pegasse uma cesta de fruta e colocasse em cima da mesa, a cesta de fruta não estragava. Pois é. Só que um belo dia Adão e Eva pecaram e houve a queda. A nossa dimensão caiu na eternidade. E ali, vamos imaginar o primeiro dia da dimensão do tempo e da matéria. Como se a nossa dimensão tivesse caído e aqui começasse o primeiro dia pós-queda. Quando a nossa dimensão caiu, o tempo, o cronos, e a corrupção da matéria entrou na nossa dimensão. A partir daquele momento, viver se tornou desafiador, porque a gente sente dor ao viver. Viver dói. Porque viver tem corrupção da matéria no meio. Tem a alma caída, desconectada da eternidade. Viver é desafio. Tem dias que a gente acorda mal. Quem aqui já acordou mal alguma vez? Levanta o braço. Tem o braço errado, não, porque é verdade, já acordou. E aí você achou que você tinha algum problema. Você pensou, não vou falar isso pra ninguém, não, porque se eu falar isso, vão dizer que eu não estou orando, que eu não estou buscando a Deus. Às vezes não é nada disso. Viver é desafio. Ou te disseram o quê? Vem para Jesus, uhul, vai ser muito legal, ah, vai ser maravilhoso, é só alegria. Não está escrito isso na Bíblia? Não foi isso que Jesus falou, vem para mim que vai ser só alegria. Pelo contrário, ele disse, no mundo 3 aflições, mas tenha bom ânimo porque eu venci o mundo. Ele também disse que quando a gente fosse para ele, a gente levasse nosso fardo, nosso jugo, trocando com ele pelo dele, que é leve, que é suave. Mas ele nunca disse, vem e lança sobre mim que eu vou tirar todo o fardo e todo o jugo. Ele disse que ia ter fardo e que ia ter jugo. Significa o quê? Vai ter esforço, vai ter desafio, vai ter muitas vezes dor, muitas vezes vai ter sofrimento. Outro dia eu estava no táxi, eu não dirijo, estava no táxi, no meio do meu dia fazendo alguma coisa em Copacabana. E de repente a rua estava passando, e eu ali dentro daquele táxi, a porta, o vidro fechado, o ar-condicionado ligado, muito calor, e eu olhando para fora, mas eu não estava olhando, eu estava olhando sem olhar. Sabe como é que você está pensando que você não está olhando? E eu falei para Deus, olhando para fora, coisa correndo, tudo correndo. Eu falei para Deus, Pai, me ajuda a fazer isso, eu tenho um monte de coisa para fazer. Comecei a falar com Deus, em pensamento. E ele falou, audível para mim dentro do carro. Audível. Ele disse assim, você sabe por quê? Eu sou a pessoa mais importante da tua vida. Eu disse, por quê? Ele disse para mim, porque todas as pessoas que você conhece, que você ama e que te amam, podem um dia te deixar. Aí ele me mostrou minha avó, com 80 e poucos anos, já está passando dos 85. Todos os amigos já se foram, todos os parentes dela, não os filhos, né? Mas a mãe, o pai, as tias, os irmãos, todos se foram. Minha avó tem uma amiga que, por ser 30 anos mais nova que ela, ainda está viva, mas as amigas da idade dela todas já faleceram. E Deus falou comigo, sabe por que eu sou a pessoa mais importante da tua vida? Eu falei, por que, Senhor? Ele disse, porque todos podem te deixar, mas eu estarei com você aqui e na eternidade. E ele me mostrou
de uma forma muito íntima assim. E eu estarei olhando nos teus olhos, do mesmo jeito que estou olhando agora e para sempre. Mas as pessoas que você ama aqui, é aqui o teu tempo para aproveitar e curtir as pessoas que você ama. Tem gente que só acorda quando vê a pessoa no caixão, né? É preciso acordar agora, amém? Dê valor às pessoas mais do que às coisas. Pessoas são mais importantes do que coisas, amém? E aí, o que acontece? Deus me mostrou isso. A dimensão da eternidade. Ele mora na eternidade. O mundo espiritual funciona na dimensão da eternidade. O problema é que a gente às vezes não entende que isso aqui conecta com a eternidade. Isso aqui está ligado à nossa dimensão aqui. E isso aqui é dessa dimensão aqui. Quando você se converte, acontece com você algo sobrenatural aqui. Vamos voltar para Adão e Eva para você entender. Quando eles caíram, antes deles caírem, tinha um fio aqui e um fio aqui. Ou seja, Adão e Eva estavam conectados, mente e corpo. Quem está pensando? Deixa eu ver. Todo mundo pensa, né? Se você não estiver pensando, vou orar por você, para sair todo probleminha de cabeça. Quem está pensando, levanta o braço, deixa eu ver. Amém. Então a tua alma está viva, sim ou não? Sim. Ok. Quem aí está respirando? Deixa eu saber, peraí. Teu corpo está vivo, entendeu? Ok. Só que quando Adão e Eva caíram, Deus fez isso, presta atenção, Ele permitiu que fosse cortada a ligação da alma com o nosso espírito humano. Pergunte por quê? Porque Deus sabia que ia ser um perigo a humanidade tendo o controle do seu espírito humano. Porque o mal entrou em nossa dimensão. E quando o mal entrou em nossa dimensão, a humanidade não podia controlar o seu espírito humano. Uma pessoa que tem consciência do espírito humano, ela faz coisas sobrenaturais acontecerem, porque ela domina 100% da mente. Quem gosta de computador? Vou explicar rapidinho. Cérebro é hardware, mente, software. Quem entendeu? Então as coisas visíveis são imagens invisíveis mesmo. Só que aqui não tem, é infinito, não tem como limitar isso aqui. Jesus usava 100% da mente. Vou te provar, preste atenção. Adão e Eva, quando caiu a nossa dimensão, eles sofreram isso, ó. Foi cortado. Toda a humanidade, depois de Adão e Eva, passaram a nascer. Eu nasci, você nasceu assim, nossos filhos nascem assim. Filho de crente nasce assim, ó. Todo mundo nasce assim, com o corpo vivo, com a mente viva, porém com o espírito humano morto. Todo mundo nasce com o espírito morto. Aí Jesus veio e falou assim, ó: é necessário nascer de... Ah, mas não é da barriga da mãe. É aonde? Presta atenção agora. O único ser humano que nasceu sem corte. Ele não conheceu o pecado, ele nasceu sem pecado, ele era completo, ele não tinha o corte, ele dominava, ele tinha consciência do seu espírito humano, ele era completo. Qual foi o único ser humano que nasceu sem pecado? E ele usava 100% da mente dele, ele fazia coisas sobrenaturais. Sabe que é provado, né, cientificamente, que se a pessoa usasse 100% da mente, a pessoa poderia dominar as leis naturais, a lei de gravidade, andar sobre a água, fazer um monte de coisa, materialização, desmaterialização. E aí? Porém, nós estamos numa condição hoje difícil. Amanhã eu vou continuar um pouco falar sobre dimensões, eu quero resumir para você entender. Depois que nós somos cortados, toda a humanidade precisa nascer de novo. Se você não nascer de novo, não tem jeito. Tem que nascer de novo, amém? Como é que eu sei que eu nasci de novo? Eu vou te mostrar. O dia que você nasceu de novo, você vai lembrar, ó. O dia que você nasceu de novo foi assim. Presta atenção, aqui está sua alma, aqui está seu corpo. O Espírito Santo, vou fazer o teatro, vou fazer o papel do Espírito Santo aqui, ó. O Espírito Santo veio, você aqui no teu livre-arbítrio ficou assim, ó. Será que Jesus é Deus mesmo? Se for, eu quero. Quando você pensou isso, ele estava aqui, ó. Eu te quero, eu te quero. Quando você fala, eu quero, ele não resiste em coração quebrantado. Quem está entendendo? Olha ele, olha ele, olha ele. Quando ele te tocou, escuta para você entender o que acontece quando você nasce de novo. Sai daqui, porque ele faz isso
Porque Ele quer, não é você que controla. Você não controla mais seu espírito humano, é Ele que controla. Você quer ver que você não controla? Já entrou num ambiente carregado e falou assim: menino, isso aqui está carregado. Aí alguém te perguntou, aqui na alma racional, alguém te perguntou racionalmente: e por que está carregado? Aí você, com a alma, não conseguiu explicar o porquê. Porque você não estava discernindo aqui, era aqui. Como você não está controlando o seu espírito humano, só se o espírito revelar, você vai saber. Só que crente não tem cisma, meu bem. Crente tem o Espírito Santo. Você está cismado? Vigia. Está sentindo negócio ruim? Sai dali. Às vezes Deus não está te revelando na hora, mas depois você vai entender. O que eu estou aprendendo agora? Aí olha o que acontece. O Espírito Santo, na hora que você nasceu de novo, voltando ao nascer de novo, te tocou. Ele, só porque Ele quer, faz isso, ó, descarrega daqui pra cá. Ele tem esse poder. Ele pode controlar o Espírito Santo que Ele quiser. Olha ele, ó, o Espírito Santo, ó. Aí sabe o que aconteceu com você? Você lembra o dia que você nasceu de novo? Você se converteu? Nascer de novo e se converter é a mesma coisa, ó. Aqui está o teu corpo, você lá no culto, ou então na célula. Ou então alguém estava pregando para você. Aí o Espírito Santo tocou em você lá, vivificou você, a tua alma sentiu uma vontade de chorar. Mas pastora, aquela vontade nasceu aonde? Aqui? Não tinha lógica. Ela nasceu ali. E aí ela veio pra cá. E aí o teu corpo fez isso. Aí alguém que não foi tocado virou pra você e perguntou com a alma, porque não nasceu de novo ainda, morto espiritualmente, perguntou na alma pra você: tá chorando por quê? Por que você está chorando? Aí você que estava nascendo de novo tentou explicar para a pessoa que não nasceu de novo com a alma o que Deus estava fazendo aqui. Aí é o teu esforço, você tentando explicar o que Deus estava operando aqui, só que dessa parte você não consegue. Você fala: é porque Deus é muito bom, é porque é muito bom se converter, é porque é maravilhoso, porque Jesus é maravilhoso. Aí a pessoa para você, ó. Porque a pessoa não entende. O homem natural, ele não consegue entender as coisas de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. O homem espiritual está aqui, o homem natural está aqui. Quem está entendendo, por favor? Presta atenção agora, que o mistério é forte. Só existem dois governos sobre a terra na vida de um crente. Você pode andar em dois governos aqui. Você pode ser um crente que ama Jesus. Eu amava Jesus. Eu tinha já alguns anos de convertida. Eu tinha 6 anos e meio mais ou menos de convertida. Eu tinha 1 ano de ministério já. 1 ano de ministério. No dia que Deus me mostrou isso aqui através da boca daquele homem de Deus. Deus me mostrou isso aqui que eu estou te falando. E me mostrou que eu era uma crente que andava errado. Eu amava a Deus, eu era crente, fazia tudo certinho, mas estava fazendo uma coisa errada. E essa coisa errada era grave. Eu não era uma crente governada pelo Espírito. Eu era uma crente governada pela minha alma. E quando você é um crente governado pela alma, você dá vazão para ser governado pela carne. O crente governado pela alma é um crente que vive uma vida com Deus de acordo com o que ele sente. O sentir opera em que lugar mesmo? Fala mais alto. A vontade opera onde? Então um crente que anda no governo da alma, presta atenção que você vai entender que isso é grave, ó. Imagina isso aqui, ó. Aqui tá a Sara antes. A minha alma era assim, ó. Ela era o topo da minha vida. Então tudo que eu fazia era de acordo com a alma. Eu levava uma vida com Deus de acordo com a alma. Então eu ia para a igreja se eu sentisse vontade. Alma pura. Eu orava só se eu tivesse com vontade. Como é que é? Você só ora quando você está com vontade. Ih, meu bem, se você orar só quando você está com vontade. Você sabe por que o povo jejua? Para que a gente faz jejum? Eu faço muito jejum. Eu gosto muito de jejuar. Já viu alguém que gosta de jejuar? Eu gosto. Minha filha também não é diferente não. A gente já fez uns jejuns assim bem... Como é que vai ser o jejum de vocês? É
total? É 21 dias na água? Ou vai poder comer algumas coisas? Vai poder comer algumas coisas, né? Vai ter um horário de jejum, é isso, pastor? Uma refeição, nossa, moleza demais, pastor. Jejumzinho mole. Pergunta, para que serve o jejum? Pergunta direito, para que serve o jejum? Para trabalhar a tua vontade. E para você mostrar para a tua carne quem é que manda aí. Porque o primeiro instinto que a gente tem de vontade é o instinto de alimentação. Então quando você não dá tudo que o teu estômago pede, quer, tudo que o teu paladar quer, você experimenta uma fúria desses dois, ó. Eles ficam furiosos juntos. Ai, vou morrer! Morre não! Bebe água! Não morre. Você quer ver que não morre? Crente não fuma, crente não bebe, mas come que a sua misericórdia, viu? Crente não é gordo, né? Sentado onde você está, pega para ver se tem uma pochete aqui. Pega aí. Se tiver uma pochetezinha de gordura, significa reserva. Significa que tu comeste em algum momento mais do que tu devias. Aí mostra como nós fazemos o que queremos. E o jejum é poderoso para fazer justamente isso. Mostrar pra gente, a gente se enxergar. Meu Deus, eu me lembro a Hannah, minha filha, primeira vez que ela fez um jejum. Lembra, filha? Cadê ela? Tá ali, minha filha. Lembra? Primeira vez que você fez o jejum? Você deu um piti, lembra? Gritava, lembra? Gritava? Você tinha uns 13, né, filha? Uns 13, 14, eu tinha 14 anos. Quando você fez seu primeiro jejum, eu lembrava. Deu piti. Olha a carninha aí, ó, colega. Aí, ó. Existem dois tipos de governo. Governo da alma e governo do espírito. O crente que anda na alma derrotado. Gente, eu era uma crente da alma e eu estava em caminho de derrota. Pergunta por quê? É importante você perguntar por quê, para você entender o porquê das coisas. Quando você anda na alma, você estabelece um relacionamento com Deus de acordo com o que você sente, de acordo com o que você pensa, de acordo com o que você tem vontade. Então tua vida com Deus passa pelo filtro da tua alma. E aí você só faz o que você quer com uma desculpa de vontade de Deus. Você já viu gente falar assim: Deus me falou? Eu já ouvi níveis de bizarrice. Vocês não têm ideia. Uma vez eu escutei uma mulher, claro que era uma bombete, dizer, cachorrete, dizer, eu ouvi, na igreja, dizer, ó, pra você entender o que é uma pessoa que anda na carne, ó, que não sabe nada, anda na alma, na carne. Não, porque tem um irmão que eu acho que ele pode ser minha bênção. Aí eu comecei a perguntar, né? Porque crente não é igual ímpio. O ímpio, cada um cuida da sua vida. Crente não se mete na vida do outro para ajudar o outro a melhorar. Aí, mas como é que é? Eu comecei a perguntar, como é que é? Aí ela virou pra mim e falou assim: não, na verdade, ele é casado, mas ele está separado da mulher. Eu falei, querida, não é Deus. Ai, tá amarrado. Querida, não amarra não, porque não é Deus. Como é que você sabe que não é Deus? Deus não é Deus de confusão, Deus não faz isso. E o diabo está te usando para tentar destruir uma família, para que você seja pivô da destruição de uma família e recai sobre a sua vida. Cuidado, querida, tudo que o homem planta, o homem colhe. Se tu for pivô de destruição de um casamento, te prepara para o teu futuro. Não pensa que Deus é bobo, porque Deus estabeleceu uma lei chamada lei de ação e reação. Tudo que tu planta, tu colhe. Se você começar o seu relacionamento tirando um homem de outra, prepara que um dia o tempo passa, aquele das pelanquinhas pendura, vem uma mais novinha para tirar o teu.
Então não semeia na tua vida o que você não quer colher. Quem entendeu? Não brinca com esse assunto. Simplesmente eu já vi pessoas fazerem isso, anda na alma. Agora, o meu problema qual era? Eu andava na alma. Muitas pessoas andam na alma e não sabem. A gente tem vontades, as nossas vontades nos dominam. Quando você anda no Espírito, você simplesmente aprende a ignorar o que você tem vontade para fazer o que Deus diz. Vamos entender mais ou menos isso. Aqui opera as vontades na alma, mas no Espírito opera o que Deus diz. Toda palavra que sai da boca de Deus, ela começa a valer sobre você quando você anda no Espírito. Então quando você anda no Espírito, você decide começar a ignorar o que você sente, o que você pensa, o que você tem vontade, as circunstâncias que ministram os 5 sentidos da sua vida. Você começa a aprender a ignorar para ficar com o que Deus diz. E aí, por exemplo, a pessoa foi ao médico, o médico falou, você tem 2 meses de vida, vai morrer. Aí o cara que anda na alma, ele se desespera, ele fala, eu vou morrer, ele entra em desespero. Mas aquele que anda no Espírito foi ao médico. E o médico disse também que ele estava com uma doença igual. Ele disse, vai morrer em 2 meses, mas ele anda no Espírito. Quem anda no Espírito tem uma diferença, tem uma reação completamente diferente de quem anda na alma. Quem anda no Espírito, a hora que o médico disse assim, você vai morrer, você tem tanto tempo de vida, ele pega a palavra como verdade, acima da verdade do médico, acima da circunstância. E ele diz assim, doutor, não ligue, não repare minha ousadia, não se ofenda, doutor, mas é aquilo que você diz e o que a palavra diz, não leva mal, não vou ficar com o que Deus diz, tá bom? Ele levou sobre si. E é por causa disso, doutor, que a tua palavra não é a palavra final sobre minha vida, nem sobre a minha saúde. Porque a verdade não é o que eu penso, a verdade não é o que eu sinto, a verdade não é o que as circunstâncias dizem, a verdade não é o que eu vejo, a verdade é o que Deus diz, ponto final. Se Ele diz, essa é a verdade. Esse é o crente que anda no Espírito. E o crente que anda no Espírito, preste atenção, não há nada que possa derrotar ele, porque ele não confia em si mesmo, e nada daqui externo poderá mudar ele. Se tudo desabar, ele continua de pé, porque ele não está aqui, ele está aqui. Aqui nada falha, aqui Deus sustenta, aqui Deus vai na tua frente, na tua retaguarda. Aqui não há como perder a briga, porque aquele que habita aqui, ele já ganhou, ele nunca perdeu uma briga, ele é vencedor. Se você andar no Espírito, não há como você perder uma briga, não há como você ser derrotado em nada. Se você andar no Espírito, só vitória, até a aparente derrota que você viver. Pastora, mas eu planejei, eu sonhei, eu quis do meu jeito e tudo está dando errado. Não, você não entendeu. Se você andar no Espírito, até a tua aparente derrota, na verdade, é a vitória de Deus na tua vida. Porque Deus está fazendo o caminho torto e não o caminho certo. Mas eu quero passar de um crente da alma para um crente do Espírito, porque eu não quero mais andar segundo a minha vontade, nem segundo a vontade da minha carne, eu quero andar segundo a vontade de quem? Ok, quem quer andar no Espírito? Abre tua Bíblia, Atos, capítulo 1, para você entender como é que você faz para andar no Espírito. Só tem um jeito. Primeiro você vai ter que se converter, vai ter que nascer de novo. Aqui eu não sei qual é o copo que eu posso beber. Vou entornar aqui, eu não sei. Alto. Não sei se está de beição de alguém. Babadinho. Babinha santa de alguém, não sei. Que eu não consegui identificar. Agora eu vou beber essa aguinha maravilhosa, dá glória a Deus. Versículo 6. Não, perdão. Versículo 4. E comendo com ele, Atos 1, 4. E comendo com eles, determinou-os que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. A qual disse ele, de mim ouvistes? 5. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o... Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o... Não muito depois desses dias. Aí os que estavam reunidos perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restauras o reino de Israel? Aí Jesus respondeu, eu gosto de Jesus porque ele fala na cara, ó. Jesus respondeu, não te interessa. Ele é lindo, né? Sou apaixonado por ele, ó. Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Versículo 8. Mas, fala mais. Olha o que te interessa, Ele é demais, ó. O povo tudo na carne. Vai ser esse, o
momento que nós vamos cortar a cabeça dos romanos. Jesus, isso aí não te interessa não. Olha o que te interessa. Versículo 8. Mas recebereis o quê? Poder ao descer sobre nós. Olha o que te interessa. Receber poder. Poder de Deus dentro de você. É esse poder que faz a mudança das vontades. Maior é o que está em do que o que está no mundo. Aí a operação das vontades acontece de tremendo. E ele falou: vocês vão receber poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo. E aí, queridos, vai lá para o capítulo 2, versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Olha para o lado para ver se está todo mundo reunido no mesmo lugar aí. Deixa eu ver. Bom, já estamos no cenário propício. Quando começa um bando de crente reunido no mesmo lugar. Olha aí o mistério. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Versículo 2 fala assim, ó. De repente. Por que de repente? Pergunta. Porque Deus faz na hora que Ele quer e não na hora que a tua alma quer. É de repente. Agora o mais incrível, e eu vou te mostrar isso amanhã à noite. Quem tem chamado o ministério de louvor, o ministério do altar, não pode perder a ministração de amanhã. É impactante. Amanhã eu vou te mostrar. Deus sempre trabalha com som. Preste muita atenção nisso agora. Deus sempre trabalha com som. Ele criou as coisas. Gênesis 1:3 diz que Ele criou tudo pelo som de sua boca. Quando Deus mandou o Espírito Santo, Ele naturalmente mandou sinais sonoros. Porque se nós somos imagem e semelhança dele, e se o Espírito dele vem morar em nós, e se ele sempre trabalha com o som, era lógico que quando o Espírito viesse ia acontecer mistério de som. O mistério é forte, quer ver? Olha aí, versículo 2. De repente, veio do céu um som. É um som mesmo. Um som como de um vento impetuoso. Não foi um vento, foi um som como de um vento. Quem entendeu isso, diga amém. Pois é, Deus sempre trabalha com som, presta atenção, como Ele é lindo demais, ó. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e aquele som encheu toda a casa onde estavam assentados. O som encheu. A gente não tem noção do que foi isso, não. Olha, foi isso. Eu vou falar para vocês que a gente não está preparado para esse nível de manifestação. Nós somos muito religiosos. Se Deus faz isso hoje, ia ter gente correndo aqui com medo. Você quer ver? Depois dele encheu o lugar com um som como de um vento. Tenta imaginar um som como de um vento muito forte.